Tem ali também ao lado uma mulher que está muito cambaleante. E essa mulher, ela está assim, quase que tentando engatinhar, tentando alcançar a luz. Ela está tentando sair ali de onde ela está. Só que um dos pés dela está preso. O pé dela está completamente preso no chão, de forma que ela não consegue. Ela está tentando levantar, ela está tentando escapar, mas ela não consegue porque ela está com um pé preso. E tem uma mulher ali que está queimando também. E essa mulher que está queimando, ela está com os braços assim para cima, e é uma referência a um quadro do Goya, outro grande mestre espanhol, e é uma referência a uma outra pintura sobre guerra também, no caso, que era o 3º de maio de 1808, uma pintura do Goya, também sobre uma situação de guerra, sobre uma situação uma situação de morte em contexto de guerra. Então, os braços da mulher assim são uma referência direta ao braço da figura central do Goya, naquele quadro, e ambas também podem ser lidas como uma referência aos braços do Cristo na cruz. Essa obra tem uma sensação, e se a gente olhar para além dessas figuras, a gente vê que ela é toda, o fundo dela é como se fosse um lugar fechado, né? Então, assim, que é para dar uma sensação de claustrofobia, porque ainda que um bombardeio tenha acontecido, né, num lugar, evidentemente, se bombardeia uma cidade, você está bombardeando também o lado de fora, mas ainda assim a sensação de claustrofobia, né, de um contexto de barbaridade como esse. Então, para a gente sentir que a gente está ali, né, a gente sentir a claustrofobia de uma situação da qual você não escapa. Esteja você do lado de dentro ou do lado de fora, como escapar de um bombardeio? Como? Você, né? Fazer o quê? Essa claustrofobia existencial, mais do que física. Guernica rodou o mundo. Ela foi, depois dessa exposição em Paris, ela foi rodar o mundo, aí ela foi vista em muitos lugares, e o Picasso dizia que ela jamais voltaria para a Espanha enquanto Franco estivesse no poder. Enquanto a ditadura de Franco estivesse lá, Guernica não seria vista, não poria os pés, ela não tem pés. Guernica não seria vista de forma alguma na Espanha em protesto ao Franco ainda estar lá. Ela, depois de rodar muito mundo, ela ficou exposta de forma semi-permanente no MoMA, em Nova York. Ela ficou lá por 40 anos, e eu disse semi-permanente porque existia a promessa feita ao Picasso de que, uma vez que o Franco saísse do poder, Guernica voltaria para a Espanha. Ela acabou ficando lá 40 anos até a morte do Picasso. O Picasso morreu na década de 70 do século passado, e 3 anos depois o Franco morreu. Ou seja, ela acabou voltando sim para a Espanha, mas o Picasso não chegou a ver Guernica de volta na Espanha. Ele morreu com ela ainda em Nova York, e ele não pôde nem saber que o Franco chegou a sair do poder, né? Porque foi só 3 anos depois da morte dele, Picasso morreu com mais de 90 anos. Então, acho que quero dizer 93, mas não tenho certeza, posso verificar. E o Picasso, inclusive, ele morou em Paris durante a Segunda Guerra, e ele morou em Paris, na Paris ocupada pelos nazistas. O Braque, né, o seu grande parceiro, o Braque chegou a lutar a Primeira Guerra. Ele foi convocado, o Picasso já não foi, porque ele já era famoso o suficiente para não ser, então ele não foi lutar em guerra nenhuma, mas ele vivia na Paris ocupada pelos nazistas. E durante a ocupação nazista em Paris, um oficial alemão foi visitar o Picasso no seu ateliê, e tinha lá uma reprodução, né, um pôster, não é exatamente um pôster, né, tinha lá uma réplica, digamos assim, uma imagem do Guernica. E aí esse oficial alemão virou para o Picasso e disse: "Você fez isso?" E o Picasso respondeu: "Eu não, você fez isso." E Guernica já foi reapropriada muitas e muitas vezes como um símbolo pacifista em conflitos ao redor do mundo. Ela foi usada em protestos contra a guerra do Vietnã, na África do Sul, na luta contra o apartheid, no conflito do Kosovo, da ex-Iugoslávia, e inclusive na luta da Catalunha, né, do movimento separatista catalão, o movimento catalão que quer a separação, né, da Espanha, se apropria de imagens de Guernica, assim como o IRA, um movimento separatista irlandês, também às vezes pega símbolos ou pedaços de Guernica
como imagem, né, de luta. Uma curiosidade, na sala principal da ONU tem uma tapeçaria, que é uma réplica do Guernica, muito, 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 muito grande. E teve um momento no qual o general Colin Powell, que era o general não sei se é o chefe do exército, do Bush, talvez, ele foi anunciar a guerra do Iraque, e o púlpito de onde ele anunciaria uma das invasões ao Iraque seria justamente na frente da tapeçaria, que é a réplica do Guernica. Nesse dia que ele foi fazer o anúncio, a cortina, a pedido do Bush, a cortina foi fechada para que ele não fizesse um anúncio de guerra na frente da réplica do Guernica, para a gente ver a força do símbolo dessa pintura e como ela se tornou um símbolo de liberdade, um símbolo antibélico, um símbolo anti-massacres, anti-mortes em massa, pensando que ela foi feita numa guerra civil que deu origem a uma ditadura e justamente no período entre guerras na Europa. Então, Guernica é muito mais que uma obra-prima artística, Guernica é muito mais do que a obra-prima do Picasso, Guernica é muito mais do que uma pintura, né? Guernica é um símbolo universal, Guernica é um manifesto e Guernica é história. Espero que tenham gostado. Não esqueçam do like, não custa nada, só dá um likezinho. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!